Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus abençoe. Todos que estiver ouvindo, toca no coração de cada um. Fala em cada coração, Senhor Jesus, através desta leitura que for lida. Toca em cada coração, ilumina, santifica na tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. Usa-me, Espírito Santo de Deus, que eu possa ler a tua palavra, enjotar. Usa-me, toca no coração de cada um. Traz renovo na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha transformar a vida. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarde por trás da minha família, Senhor Jesus. Livra de todos os perigos, de todo o mal, de acidente, de assalto, do homem sanguinário, do homem assassino, do homem perverso. Livra de todo o mal. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A leitura que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha o conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Ele quer que todos sejam salvos, né? Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Porque só existe um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só existe um Deus. Porque as pessoas, muitas vezes as pessoas não entendem. Tem gente que diz que é 3 pessoas. Mas aqui não afirma que é 3 pessoas. Só existe um Deus. Está dizendo aqui, olha. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se arrependam, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, tá vendo? Porque há um só Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. Porque há um só Deus. E um só mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Só existe um só Deus e um só mediador. Aí as pessoas não entendem. Essa leitura
é preciso pedir sabedoria a Deus para entender. Porque tem gente que diz que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Tem gente que faz dessa leitura e diz que lê essa leitura e diz que é 3 pessoas. Por que Jesus Cristo disse? Que Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um. Jesus falou, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. Só entende, minha gente, só entende se tiver a sabedoria de Deus, porque essa leitura, muitas pessoas ficam confusas, né? Muitas pessoas ficam confusas. Não lê essa leitura e as demais leituras e não entende. Fica assim, minha gente, fica assim. A pessoa orar a Deus, pedir sabedoria a Deus, para entender. Para entender. Para entender. Porque, quando está dizendo aqui, porque há um só Deus. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Porque há um só Deus, um só mediador, que está dizendo aqui, ó, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É orar e pedir sabedoria a Deus. Orar e pedir sabedoria a Deus. Porque essa leitura é muito forte. Se a pessoa não tiver a sabedoria de Deus, ele não vai entender. Se a pessoa não tiver a sabedoria de Deus, ele não vai entender. Eu vejo que existe um só Deus. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma pessoa. E aquela leitura que diz assim, tudo que quiser pedir, peça ao Pai em meu nome, que Ele fará. E aí tem aquela leitura que diz, Pai, tenha compaixão de mim, tira esse cálice. Na hora da maior angústia, no maior sofrimento de Jesus, ele diz, Pai, se for possível, tira esse cálice que está em mim. Mas toda a vida não seja como eu quero, mas seja como tu. Aí as pessoas ficam confusas, sem saber. Outros dizem que o pai de Jesus é José, Maria, a mãe de Jesus, e José é o pai. Aí fica aquela confusão no mundo. Se a pessoa não tiver a sabedoria de Deus, pois ele não vai entender. Não vai entender. Mas a Bíblia diz que cada um tem um entendimento bem diferente. A Bíblia diz, não é? Que cada um tem um entendimento diferente. Essa lei é muito complicado, né, minha gente, para as pessoas.
para as pessoas entenderem. É muito complicado para a pessoa entender. Porque, mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que a letra mata, que a letra mata e o espírito vivifica. A letra mata e o espírito vivifica. E assim, minha gente, cada um tem um entendimento diferente, né? Porque uma hora a pessoa pode entender de um jeito e, e, e outra hora pode entender, uma hora pode entender de um jeito, outra hora pode entender de outro. Aí fica assim, porque fica dizendo assim, olha, por quê? Por quê? Porque isto é bom e, e agradável a Deus. A Deus. Nosso, não. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, Salvador. Isto é bom e agradável a Deus, não é? Está dizendo assim, olha. Porque isto é bom e agradável a Deus. Agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Ele quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Ele quer que todo mundo se salve e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí eu vejo que só existe um Deus. Jesus é Deus. Nessa leitura eu vejo assim, né? Que Jesus Cristo é Deus. O Pai é o mesmo, Filho. Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa. É uma só pessoa. Outro diz que é uma trindade, é três pessoas. E assim, minha gente, eu vou falar para vocês que a salvação não é a pessoa entender. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento, né? Da verdade. Ele quer. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como está dizendo aqui, né? Porque Porque isto é bom e agradável a Deus. E agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha o conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem e venha o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aqui está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo Deus.
Mas as pessoas ficam confusas, né? Uns entendem de um jeito, outros entendem de outro. Mas a palavra está dizendo que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque todos, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, Ele quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque, versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Não é muito forte, minha gente? Não é muito forte? Aqui ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, né? Versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí fica essa leitura na mente e na memória de cada um. Guarda, que é no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Leia com atenção e veja, você que tem dúvida, você que tem dúvida, leia com atenção e acredita no que está escrito. Eu vejo que só existe um Deus. Aqui nessa leitura está dizendo, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é 3 pessoas, não. Porque tem muitos que dizem que é 3 pessoas. Aqui não está dizendo que é. E também Jesus falou, o próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Aí a pessoa fica com dúvida, depois diga ali, tudo que quiser, peça ao Pai em meu nome, e será dado. Peça ao Pai em meu nome. Aí as pessoas não entendem. Fica difícil de entender, não é? Mas essa leitura está dizendo assim, versículo 5, porque há um só Deus, tá vendo? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí é preciso a pessoa pedir sabedoria a Deus. É preciso a pessoa pedir sabedoria a Deus. É preciso a pessoa pedir sabedoria a Deus, porque, modo de entender, não é? Porque quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus, Tiago está dizendo. Quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus, sem nada duvidar. Porque Ele te dará. Peça sem nada duvidar. Que Ele vai dar.
Se você tem dúvida, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria, fé. Porque assim Deus vai trabalhar na sua vida se você pedir a Deus com fé. Ele vai trabalhar na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Peça, sem nada duvidar, que Ele vai te dar. Se você tem dúvida. É assim, minha gente. Nós vivemos uma batalha muito forte, né? Nós vivemos uma batalha muito forte para vencer o mal. Nós vivemos uma batalha muito forte e o mal, ele quer botar dúvida nas pessoas. O mal, ele quer botar dúvida nas pessoas, modo das pessoas não entender. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus dá sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, Deus dá sabedoria. Porque Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. E Ele é o Espírito Santo. Pois é, minha gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que pedir sabedoria a Deus. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Peça sabedoria a Ele. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus e aleluia. É bom compartilhar, minha gente, essas palavras, escrever nos comentários. É muito bom. É muito bom. Porque essas palavras é preciso a pessoa. É por isso que a palavra de Deus diz para a pessoa examinar as escrituras. De modo não ficar confundido, né? Examinar as escrituras. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Mas muito não entende, lê, mas não entende. Eu entendo assim, né? Que existe um só Deus. Como está dizendo aqui. Existe um só Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu peço a Deus para me dar sabedoria, para me entender a palavra. E peço a Deus que Deus dê sabedoria a todos que estiverem ouvindo também. Porque se a pessoa não pedir sabedoria a Deus, ele não vai entender. Mas quando a pessoa pede sabedoria a Deus, sem nada duvidar, Ele dá. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou cantar um louvor para a honra e a glória de Deus. Porque os anjos de Deus habitam no meio dos louvores. Pois é, minha gente. Nós temos que
Pedir sabedoria dele. Ninguém vai me impedir de sonhar, as bênçãos do Senhor receber. Foi Ele mesmo quem me prometeu. Espera só pra ver, envergonhado muitos vão ficar quando o céu pra mim se abrir, quando a voz de Deus me chamar, dizendo: filho, estou aqui, chegou a tua vez de cantar. Jesus assim pra mim vai dizer: eu provo pra depois aprovar. O milagre é pra quem crê. Sigo cantando, às vezes chorando, mas confiando que Ele vem me socorrer. Não vou temer, meu Deus é forte, muito grande e poderoso, fiel, maravilhoso, me chamou para vencer. Sigo cantando, às vezes chorando, mas confiando que Ele vem me socorrer. Não vou temer, meu Deus é forte, muito grande e poderoso, fiel, maravilhoso, me chamou para vencer. A mão de Deus vai te levantar, pois não há quem possa impedir. E aqueles que tentaram te parar de pé vão ter que aplaudir. Deus escolhe quem Ele quer, vitória é pra quem nele crê. As águas tentam te afogar, mas você não vai morrer. Sigo cantando, às vezes chorando, mas confiando que Ele vem me socorrer. Não vou temer, meu Deus é forte, muito grande e poderoso, fiel, maravilhoso, me chamou para vencer. Sigo cantando, às vezes chorando, mas confiando que Ele vem me socorrer. Não vou temer, meu Deus é forte, muito grande e poderoso, fiel, maravilhoso, me chamou para vencer. Pois é, Deus te chamou para vencer, né? Ele chamou para vencer. Ele é forte, poderoso. Ele chamou para vencer. Ele te chamou para vencer. Confia no Senhor e espera nele. Examina as Escrituras.
examina as escrituras, peça sabedoria a Deus, fale com Ele, ore, espere nele, porque Ele satisfará o desejo de teu coração. Confia no Senhor, espera nele, que Ele satisfará o desejo de teu coração. Glória a Deus e aleluia. Que essas palavras fiquem gravadas na mente e no coração de cada um, para a honra e a glória de Deus. Manda anjo com espada de fogo circulando na minha família, circulando na minha vida, nossa casa, guardando nós, protegendo nós, livrando de todos os perigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.